Que alegria, meu querido, mais uma vez estar com você aqui no Águas Profundas, nosso terceiro episódio da série O Livro para Todos os Dias da Minha Vida. Eu quero começar hoje, nesse dia, rezando por você. Eu sei que você viveu agora um momento intenso de oração, mas eu queria orar mais uma vez e pedir ao Senhor que possa abrir o seu coração para essa mensagem. Se você puder, feche os seus olhos agora onde você estiver e preste atenção nessa oração agora. Senhor Jesus, os Salmos capítulo 118 diz assim, que a sua palavra, ela é luz para os nossos passos, ela é caminho nas trevas. Eu peço, Senhor, já que a palavra ilumina todos os caminhos que estão em trevas, eu peço para que a pregação da palavra, que será agora ministrada por mim, eu, Senhor, que sou indigno, pecador, ferramenta inútil, eu peço para que essa palavra, que tem poder e tem força, possa transformar a vida daquele que me escuta. Quantas pessoas, Senhor, chegam até a sua presença, e eu fui um desse por muitos anos, com o coração de pedra, petrificado. Mas a sua palavra diz em Jeremias, que ela é como um martelo, que despedaça os grilhões. Então se os corações chegaram aqui como pedra, eles sairão despedaçados como um coração de carne, porque a palavra vai transformar a nossa vida e o nosso coração. Eu vos peço, Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que prepare agora o terreno do coração daqueles que me escutam, de todos os meus irmãos que agora me ouvem pelo canal da Colo de Deus, pelo canal do YouTube. Eu vos peço, Senhor, derrama sobre cada um deles a tua graça, derrama, Senhor, sobre cada um deles o teu amor e a tua misericórdia, porque eu sei que a palavra pode, como diz o Salmo 120, curá-los e livrá-los da morte. Amém. Que alegria, gente, que alegria poder estar com você nesse terceiro episódio do livro para todos os dias da minha vida. Antes de começar essa pregação, eu quero dizer para você, eu não sei quantas pessoas tem online agora, mas eu tenho certeza que esse número pode dobrar com muita facilidade. Você pode agora, por favor, eu vos peço, meu querido que está escutando, envia essa pregação para alguém. Se você está pelo seu celular, é muito fácil, clica aí embaixo no botão compartilhar, clica na opção WhatsApp e envia nos grupos que você tem. Eu sei que você tem grupo de igreja, grupo de família, e cara, eu sei que alguém dentro desses grupos está precisando de uma palavra, e não é a palavra do Natan ou da Colo de Deus, não. A palavra que será pregada será hoje a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que cura, salva, liberta e santifica. Então a gente pode dobrar com muita facilidade. Compartilhe agora esse vídeo em nome de Jesus. Eu sei que você precisa sair um pouco do YouTube, mas compartilhe agora para que a gente comece essa pregação. Amém? Você que já compartilhou, você que está comigo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 10, Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 8, Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, cara, eu quero dizer uma coisa para você antes de começar a pregar. Essa palavra, se você tiver um coração fértil, uma terra úmida, bem adubada, e para tudo isso só precisa de uma coisa: abertura de coração. Se o seu coração estiver aberto, fazendo com que sua terra esteja fértil, adubada, a semente da palavra de Deus vai produzir em nome de Jesus na sua vida frutos 100 por 1. E a palavra, ela não mente, a palavra é viva e eficaz, e ela não pode enganar, porque Números capítulo 19 versículo 23 diz que Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele disse que a palavra vai produzir fruto, fique tranquilo, você sairá daqui, ainda que tenha chego estéril, produzindo frutos para o reino de Deus. Amém? Já compartilhou? Já abriu? Apocalipse capítulo 10 versículo 8 diz assim: aquela mesma voz do céu que eu já ia ouvindo tornou a falar comigo.
Quem está dizendo isso aqui é João. João, apóstolo amado, o último dos apóstolos, o último que não morreu martirizado, que morreu com, segundo a tradição, 100 anos de idade. De novo, aquela mesma voz do céu que eu, João, tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé no mar e na terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, presta atenção agora. Ele me falou, peguei da mão do anjo o livrinho. Versículo 9 de novo, gente, vamos lá. Estou nervoso, esse dia vai ser maravilhoso, gente. Versículo 9. Eu fui até o anjo e pedi para que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e devora. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e devorei. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, deves profetizar ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo na sua Bíblia onde você estiver. Um beijo enamorado, apaixonado na palavra de Deus. O livro que nós lemos agora é o livro chamado de Apocalipse. Apocalipse significa, no grego, porque o Apocalipse foi escrito em grego, significa revelação. A revelação do Apocalipse, ela trabalha muitos aspectos da vida da igreja. O livro do Apocalipse, ele não é um livro literal. Você não pode ler ele e entender ele ao pé da letra, embora ele traz significados tão verdadeiros que isso se enquadra e se encaixa com facilidade na minha e na sua vida. O Apocalipse, ele não é só um livro sobre o futuro, não. Porque se você estudar mesmo o contexto histórico do livro, você vê que o livro do Apocalipse, ele trata de coisas que aconteceram naquele tempo em que João vivia, no período da igreja de 2020 anos, e também acontece hoje. Então o livro fala de coisas do passado, fala de coisas do presente, mas também fala de coisas do futuro. Eu não quero aqui te ensinar a interpretar o Apocalipse, até porque eu não sou teólogo, eu não posso te ensinar isso com muita profundidade. Eu entendo algumas poucas coisas, mas eu quero trazer para você uma interpretação de algo que é muito interessante nesse texto que nós lemos. Você percebe que João, ele está dentro de uma visão. O Apocalipse foi revelado numa visão a João. Eles estavam um dia orando, Deus apareceu num domingo de manhã, diz a Sagrada Escritura, foi ao encontro dele, arrebatou ele ao Espírito, e ele começou a ver um monte de coisa, e uma dessas coisas ele está narrando agora, no capítulo 10, versículo de 8 a 11, o que ele narra é o seguinte: ei, eu vi um anjo, e uma voz dizia assim para mim, vá até esse anjo, ele tem um livro na mão, ele é um anjo que está sobre o céu e sobre a terra, sobre o mar, vai até ele, pega esse livro da mão dele, devora o livro, traduzindo, come o livro, engole ele, na boca, João, o livro vai ser para você doce como mel, mas no estômago, ele vai ser amargo como fel. O mais interessante dessa passagem é que isso já aconteceu na Bíblia. Se você olhar para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, Ezequiel, no capítulo 3, ele viveu a mesma coisa que João está vivendo em Apocalipse capítulo 10. Ele se encontra diante de um outro rolo, de um outro livro, e Deus diz assim para ele: Ezequiel, pega o livro, come ele. Esse livro era de alguns oráculos contra o período e o povo de Israel, e Deus fez a mesma advertência, e é Ezequiel que narra: olha, quando eu peguei o livro e comecei a comê-lo, na boca era doce,
mas no estômago era amargo. Eu sentia o fel daquele livro, que na boca antes era doce, mas que agora no estômago, dentro de mim, se torna amargo. O livro para todos os dias da nossa vida, você já sabe que é o livro sagrado, aquilo que nós hoje em dia chamamos de Bíblia, Sagrada Escritura, texto santo, palavra de Deus, Evangelho. Esse livro, claro, é a representação da Sagrada Escritura, que é o livro para todos os dias da minha vida. E interessante que a palavra de Deus é desse jeito. Quando nós começamos a trabalhá-la, quando nós começamos a beber desse alimento que é a palavra de Deus, é doce para nós. Você percebeu quando você encontrou Jesus, que você chorava com tudo, você se emocionava, você lia as páginas do Evangelho, vendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em, por exemplo, Lucas capítulo 1, quando ele se encarna, e aquilo enchia o seu coração. Aquilo que São João da Cruz fala, que quando Deus, ele para atrair uma pessoa, ele passa como que um mel na boca dela, e essa pessoa fica enamorada, apaixonada, do mesmo jeito que uma criança, quando pega um doce pela primeira vez, e ela come, ela quer mais, ela se empolga, aquilo é gostoso, aquilo produziu alguma coisa nela, uma sensação, um prazer. A palavra de Deus é a mesma coisa. A Bíblia Sagrada, quando nós começamos a vivê-la, quando nós começamos a lê-la, quando nós começamos a colocar ela no nosso dia a dia, em todos os dias da nossa vida, ela é doce. Aí nós lembramos das promessas de Deus. Eu disse no primeiro episódio de que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Aí você se embebeda daquela Sagrada Escritura, olhando a vida de Jesus, que mesmo sendo Deus, é tão pequeno, que quis ser como nós, homem, frágil, necessitado de cuidado. A palavra de Deus vai nos embebedando desse amor, desse mel, dessa doçura, a ponto de nos deixar apaixonados. É tipo o início de um relacionamento. Eu digo para vocês, eu sou noivo. E é lindo que no começo tudo é flores. Você lê a Bíblia e é a mesma coisa, é tudo lindo, é maravilhoso. Aí você abre lá em João capítulo 6, Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Aí você abre lá na Bíblia, em 1 João 4,8, Deus é amor. Aí você abre lá em Jeremias 31,3, eu, Senhor, te amo com amor de eternidade, por isso eu guardo por você tanta ternura. Aí você pega João 10,10, eu sou o Senhor que vim da vida e vida em abundância. E você vai se embebedando, e você vai se adocicando. A palavra tem esse poder de sedução, um poder de sedução que faz com que você fique completamente apaixonado. Olha, eu não sei se você sabe, é científico isso, e calma, eu estou só na introdução, eu vou para a mensagem, mas presta atenção. Quando você come algum tipo de doce, você faz uma descarga de dopamina no seu cérebro. Dopamina são alguns dos neurônios que são responsáveis pelos estímulos de prazer. Então quando você come alguma coisa doce, alguma coisa gostosa, uma pizza, um hambúrguer, depois de, sei lá, viver um jejum de Daniel, aquilo é tão saboroso, o gosto é tão bom. Do mesmo jeito o pecado no começo tem sabor de glória, poderia dizer assim, parece até heresia na verdade, mas o pecado nos cega de tão gostoso que ele é. E a Bíblia tem essa capacidade, não de nos cegar, mas de nos embebedar. Na verdade, a Bíblia não é cegueira, mas ela é visão para alguns, a ponto de fazer elas ficarem cegas para o mundo, para as coisas de fora, para as pessoas de fora, para as coisas dessa terra. Porque a Bíblia nos mostra a parar de olhar para essa vida e olhar para outra. Nata prova na Bíblia, eu provo. Colossenses capítulo 3, versículo 1: buscai as coisas do alto e parem de se afeiçoar com as coisas da terra. Meu Deus, que coisa linda! Mas a Bíblia está dizendo que quando João comeu, na boca era doce. Quando Ezequiel comeu, na boca era doce.
tinha um efeito de satisfação muito grande, mas quando caía no coração, aliás, no ventre, amargava. Era amargo como fel, na boca doce como mel, mas agora amargo como fel. Natan, por que a Bíblia na boca é doce? No começo ela é saborosa, mas depois ela se torna amarga. Eu vou te contar, mas antes de te contar, eu quero pedir mais uma vez para você, se você pode, compartilhe essa live, pelo amor de Deus. Isso aqui pode salvar a vida de alguém. Quantas pessoas que foram salvas por uma live do suicídio? Quantas pessoas que foram salvas por uma palavra como essa? Creia, filho. Não é mais uma live. Eu digo sempre isso porque eu creio no poder dessa palavra que eu prego. Dessa palavra que eu prego. Então, pelo amor de Deus, compartilha. A sua mãe precisa ouvir isso, o seu pai, aquele seu irmão que está nas drogas, aquela pessoa que desestabilizou-se da caminhada com Deus. Agora compartilha, filho. E eu digo para você, por que, Jaqueline que está aqui gravando, por que a Bíblia é doce como mel, mas é amargo como fel? Porque na boca nós olhamos as promessas, as 8.000. Na boca nós vemos o amor de Deus a ponto de morrer por cada um de nós. Mas quando cai no estômago o rolo, quando a palavra cai no coração, nós precisamos mudar de vida, e é por isso que se torna amarga, porque a Bíblia, por mais que ela seja mel, ela é provocativa. Você que vive talvez uma vida dupla, a Bíblia está dizendo, seja de verdade, porque João 14:6 diz, eu sou a verdade. E se somos, como diz Gênesis 1:26, imagem de Deus, precisamos ser imagem da verdade. A Bíblia provoca em nós mudança, e é por isso que quando cai no estômago, o estômago aqui é o interior. É por isso que quando nós lemos a palavra, por fora ela é doce, por fora ela é saborosa, mas quando cai dentro, ela precisa provocar em nós algum tipo de mudança. Tiago capítulo 1 versículo 22 diz assim, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Uau! Se tiver alguém com você na sua casa, diga assim, uau, eu estou embebido com isso. Mas não é fácil escutar isso. Eu lembro antes de me converter, eu vivi uma vida dupla, gente. Eu estava na igreja como coroinha, servia ao altar, comungava ao nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e vivia uma vida dupla. A comunidade aqui sabe do meu passado. O meu sonho era ser MC, cantor de funk do Rio de Janeiro. Vê se isso é compactuando, se compactua com o Evangelho. Não tem sentido, gente. Mas a palavra na missa, quando o padre pregava, era lindo, era doce. Mas quando começou a palavra a entrar dentro do meu coração, no texto que nós lemos, no estômago, no interior, ela começou a provocar em mim um desejo de mudança. O livro para todos os dias da minha vida é o livro que vai moldar o meu caráter, o meu jeito de viver, a minha forma de falar, o meu jeito de vestir. Por isso que a Cola de Deus veste aquilo que acredita, inclusive compra a coleção nova. Mas entenda, a palavra de Deus, ela precisa transformar tudo isso em nós, tudo isso, o nosso coração, a nossa vida, a nossa verdade. Porque depois de um encontro com a palavra que cai dentro do coração, que cai no estômago, nós não podemos mais ser a mesma pessoa. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, cara, não dá para você, depois de um encontro com Cristo palavra, viver a mesma vidinha de merda que você tem vivido. Desculpa falar, não se ofenda não, eu não vivo vida santa ainda, eu sou pecador. Mas entenda, a palavra começou a produzir há 12 anos atrás frutos no meu coração, e depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Tem que ser também com você assim, cara.
Não pode ser igual Jaqueline que está gravando. Meu Deus, se a nossa vida for igual para sempre, a palavra não tem o poder que ela diz que tem. O livro é para todos os dias da minha vida. Por quê? Eu te respondo. Porque precisa pautar as minhas decisões, as minhas atitudes, o meu comportamento. Porque por mais que a Bíblia não seja, como eu preguei aqui também, um livro de moral, um livro de regras, ela provoca em nós um jeito diferente de viver. A Colo de Deus tem 16 anos. E você sabe por que nós temos cada dia mais doando a nossa vida? Porque um dia nós nos encontramos com Cristo Palavra e nós nunca mais fomos a mesma pessoa. A Colo de Deus tem um livro que pauta as suas decisões, e esse livro se chama Sagrada Escritura. Meu querido, na sua vida você tem que viver uma vida pautada no livro para todos os dias da sua vida. Olha para mim, preste atenção. Teria sentido se a palavra não produzisse um fruto em nós? Gente do céu, eu comecei orando dizendo para você assim, preste atenção. A palavra de Deus é a semente que cai na terra do seu coração e produz, como diz Jesus, frutos 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1, 50 por 1. Eu não sei quanto fruto ela está produzindo em você, até porque a quantidade de frutos não depende da semente, depende da terra. Se você tem produzido pouco, preste atenção, alguma coisa está de errada na terra da sua vida. Tem vidro nessa terra, tem plástico nessa terra, está pouco adubada, não tem tanta água. Tem que viver o evangelho radical, porque a palavra, que é a semente, que é aquilo que Deus solta do coração dele e cai no coração do homem, é uma semente perfeita, boa e agradável. E se produz em você só 30, se produz em você só 10, tudo bem, são frutos, mas ainda são poucos, porque Jesus prometeu frutos 100 por 1. Se tiver alguém na sua casa, eu sei que muita gente assiste junto, diga para quem está do seu lado o quanto você está produzindo. Escreva aí nos comentários: cara, eu acho que eu estou produzindo pouco, muito, 100, 50. Se você não tiver coragem, diz assim, ó, Deus sabe, e coloca um joinha. O livro, para todos os dias da minha vida, não pode ser brincadeira. Tem que mudar o meu jeito. Uma geração hoje que não procura mais o céu, gente. Uma geração que não faz violência contra si mesma. Uma geração que não consegue ficar uma semana sem WhatsApp, sem Instagram, sem Twitter. Falar uma coisa sobre o Twitter aqui, deixa eu denunciar uma coisa. Tem um monte de cristão católico que se diz de Deus, que no Instagram é o baita evangelizador, mas no Twitter é o próprio demônio acusando, jogando indireta, falando besteira, xingando, colocando putaria, um monte de coisa lá no Twitter, fingindo que é cristão no Instagram. Em nome de Jesus, se você é esse tipo de pessoa, duas faces, Insta, TT, oh my God, trate de mudar a sua vida, filhão. O livro para todos os dias da tua vida tem que mudar o teu comportamento, tem que mudar o meu jeito. Eu não posso, por exemplo, eu que vivo em comunidade, estou aqui com a Jaqueline, com o Marquinhos, com toda a comunidade aqui reunida, pensa comigo. Eu não posso viver uma vida de egoísmo mais, porque a Bíblia pauta o meu jeito de viver. Filipenses 2,4: não busqueis os próprios interesses, mas o do outro, o do irmão. Em comunidade eu tenho que viver Atos 20:35, a maior alegria em dar do que receber. Porque o livro para todos os dias da minha vida pauta o meu jeito de viver, as minhas decisões, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a música que eu escuto, a série que eu assisto. Assiste Lúcifer, vai lá. Tomara que ele não te convide para morar com ele no inferno por toda a eternidade. Vai lá. Assiste lá. Sex Education, vai. Santo Agostinho dizia: os anjos foram condenados pela soberba, e o homem vai ser condenado, e na maioria dos casos, pela impureza. Ah, Natan, você é radical demais. Não sou radical não, é que a palavra pauta o meu jeito de viver. Se eu não cumpro os mandamentos,
Que amor que eu tenho! João capítulo 14, versículo 15. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês dizem que me amam de verdade, vocês vão andar como eu andei. 1 João capítulo 2, versículo 6. Vou até abrir. 1 João, está aí pertinho do Apocalipse, ó. 1 João, tomara que seja essa, Jesus, vai que eu esqueci. 1 João 2, 6 diz assim: quem diz que permanece em Jesus Cristo deve também caminhar como Ele caminhou. Uau! Meu Deus do céu! Quem diz que ama Jesus Cristo, quem diz que conhece Jesus, deve permanecer e caminhar como Ele caminhou. Não dá para essa Bíblia Sagrada não mostrar para nós o jeito que a gente tem que viver, senão a gente está vivendo uma mentira e não vale a pena pregar aqui. Você sabe que horas eu fui dormir hoje? Eu fui dormir hoje praticamente 2 horas da manhã, preparando essa pregação. Sabe por quê? Porque eu acredito na violência que o Evangelho faz no nosso coração para transformar a vida das pessoas. Eu acredito no poder dessa palavra, que é tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que a pessoa não consegue mais ser a mesma. Eu estava morrendo de sono, gente. Eu tomei um energético que os meninos compraram em casa para uma convivência que a gente fez na comunidade. O troço congelou de tarde, o Gustavo congelou o negócio ficou daquele jeito, ainda me deu um revertério, uma dor de barriga. Inclusive, se eu sair correndo aqui, acho que é porque foi nas calças mesmo. Mas, gente, eu fiquei acordado, porque esse livro pauta o meu jeito de viver, de agir, de falar. Repito, meu fundador sempre fala isso, e isso é muito sábio. A palavra de Deus, a Bíblia, olha para mim, presta atenção no que eu estou te falando. Ela não é um livro de moral, não é um livro de regras, mas aqui você encontra o jeito que você tem que viver segundo as Escrituras. Porque já que aquele que diz que ama Jesus tem que cumprir os mandamentos, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente tem que pelo menos cumprir os mandamentos. Grava uma coisa no seu coração, meu querido. Deus, Ele te mostrou essa série para que você mudasse a sua vida por inteiro. Não foi para ser só metade, não foi para ser só mais uma live, não, é pequeno demais. O livro para todos os dias da minha vida é o livro que foi feito para que você nunca mais fosse a mesma pessoa. Se você em comunidade, os meus irmãos estão aqui no galpão, se você em comunidade ainda não mudou o seu jeito de viver, se você ainda não dobrou o seu orgulho, a sua ira, meu Deus, cara, passei um papelão domingo com o Euler, meu Deus, que vergonha. Eu sou da escala da janta do domingo. Chegou na cozinha e falou assim: Natan, você está fazendo janta? Aí eu, domingo ninguém janta normalmente, né? Aí eu falei assim: mas alguém janta domingo? Ali, não, mano, é porque os meninos foram pro galpão, tá tendo agora formação interna da comunidade, e o Rafa tá lá, e você sabe, né? Aí eu, mas alguém janta no domingo? Tem que me avisar. Que vergonha, que vergonha. Depois que ele saiu na hora, eu lembrei: meu Deus do céu, estou pregando uma série sobre Bíblia. Jesus disse 70 vezes 7, e ele falou assim, quando você pecar contra o seu irmão, vá até ele, peça perdão. Na hora, quando ele voltou para a cozinha, não esperei, meu irmão, 5 minutos, eu cheguei e falei assim: Euler, pelo amor de Deus, vem cá para eu te dar um beijo, me perdoa, meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoa, eu estou envergonhado do que eu fiz, você se preocupando com os irmãos, e eu, estando na escala, não tinha o direito de reclamar, gritei, não sei porquê, irmão, eu devo estar estressado, devo estar descontando a raiva, vontade de pecar, descontando em você, pequei também de qualquer jeito, né? Mas, meu irmão, me perdoa, vem cá, deixa eu te abraçar, te beijar, me perdoa, eu nunca mais vou fazer, irmão, pelo amor de Deus, me
desculpa. E depois, meu irmão, eu estou morrendo de vergonha ainda. E ele, não, Natan, está tudo bem. Eu poderia muito bem dormir naquela noite daquele jeito. Mas como que tendo um encontro com Cristo, palavra, eu consigo viver do mesmo jeito para sempre? Meu Deus, gente. Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal, cara. Eu poderia chegar diante de Deus assim, ó, e Ele falar assim: parabéns, Natan. Parabéns, Natan, você prega muito bem, mas você não amou, não perdoou. Era birrento, ciumento, gritador, orgulhoso, fofoqueiro, mentiroso, prostituto. Não, cara. A Bíblia tem que mudar o nosso jeito de viver. É por isso que Francisco de Assis dizia assim, ó: quando fores pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é o que? É palavra. Se necessário, use palavras. Pera, Natan, ficou confuso. Se a pregação é o Evangelho, como é que você não vai usar palavra? Palavra no sentido de Bíblia e palavra no sentido de falar. Eu entendo. Sabe quando eu entendo? O Luke está aqui também me ouvindo. Quando Madre Teresa de Calcutá dizia assim, ó: às vezes, como diz o menininho lá da internet, pega esse código aqui, ó. Às vezes, dizia Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, a única Bíblia que seu irmão está lendo é a sua vida reta. Uau! É por isso que não dá para ser a mesma pessoa. É por isso que Francisco dizia: quando for pregar, não precisa palavra, porque a vida é uma Bíblia vivida. A vida é uma Bíblia na prática. A vida é um Evangelho vivido. A Bíblia é um livro de todos os dias para pautar a minha vida. Ah, meu Deus! Pegue isso aqui, meu irmão, agora. Transforma isso para você. São Francisco um dia chegou para os irmãos: vamos pregar na praça? Aos irmãos: vamos embora, Francisco. Você está louco? O pai seráfico chamou para pregar. Quem sou eu de ficar em casa, meu irmão? Aí São Francisco foi com os irmãos da comunidade. Muita gente conhece essa história. Deu uma volta na praça e voltou para o convento. Os irmãos olharam e falaram assim: Francisco, ué, mas voltamos, não falamos nada. E a pregação, Francisco? Francisco olhou e disse assim: olha para mim aqui, presta atenção que eu sou lindo. Noivo da Elisa, obrigado. São Francisco disse assim: pregamos com a nossa vida. Aí alguém pode dizer: o Vinícius está aqui, né, me ouvindo? Mas essa pregação não converte. Eu te provo que converte. Essa história quase ninguém conhece. Pega isso aqui, Vinícius. Pega isso aqui, vocês que estão aqui me ouvindo, irmãos de comunidade. Você que está em casa também, presta atenção. Olha só. Será que isso que Francisco fazia não convertia? Um dia, São Francisco disse assim para alguns irmãos da comunidade: vão para a rua pregar o Evangelho. E como Francisco tinha ensinado, eles foram e começaram a andar na praça. Começaram a andar. Quando eles passaram em um determinado lugar da praça, um homem viu aqueles religiosos mandados por São Francisco caminharem na praça, pregar o Evangelho. E esse homem começou a acompanhar esses caras com o olhar, os franciscanos. E ele começou a ir atrás dos franciscanos. Já que, meu Deus, isso aqui é incrível, ó. E eles começaram a ir atrás. E quando eles chegaram no convento, aqueles franciscanos, aquele homem, olhando o andar daqueles homens, viu que eles entraram no convento, foi até a porta do convento. Olha isso aqui. Foi até a porta do convento, bateu na porta. São Francisco abriu e ele disse assim: olha,
eu quero dizer uma coisa: o meu nome é Leonardo, e eu quero dizer o seguinte: eu vi alguns monges caminhando na praça, e se a vida dentro desse convento for tão reta quanto a vida daqueles irmãos que eu vi caminhando na rua, eu quero entrar para essa ordem, me fazer um franciscano como um deles. Ele entrou, se fez franciscano e foi um grande santo da Igreja Católica, São Leonardo de Porto Maurício, um grande santo franciscano que se converteu vendo 2 franciscanos caminharem em praça pública. Isso é evangelho vivido. Quando eu conversei com o Heitor antes de fazer essa pregação, ele falou assim: Natan, a palavra tem que provocar nas pessoas agora um desejo de mudança. Elas têm que ficar incomodadas, porque Cristo morreu. Então o Heitor disse assim para mim: Natan, fala para eles da palavra que pauta o nosso jeito de viver, que depois do encontro com Cristo, palavra, a gente não é mais o mesmo. E eu falei: beleza, Heitor, e é isso aqui que eu estou pregando para você, em nome de Jesus. Eu estou quase acabando. Eu quero te pedir mais uma vez, a live não está ficando salva, as pregações só são soltas depois. Compartilhe agora essa live se você puder. Eu tenho certeza que alguém ainda pode ser abençoado nos últimos 5 minutos dessa mensagem, até menos. Compartilha, por favor. A gente pode dobrar esse número com muita facilidade. Em nome de Jesus, eu não sei quantas pessoas tem online. Será que nós temos 1000? Mais de 1000? 1000 pessoas recebendo essa mensagem? Amém. Para terminar, eu quero dizer uma coisa. Na China comunista, onde a Bíblia não entra, eu preguei isso no último Águas. Na verdade eu preguei isso acho que no primeiro, não consigo lembrar. Em um dos Águas Profundas da série, eu preguei sobre a dificuldade da Bíblia entrar em alguns lugares. Citei o nome de vários países, como Uzbequistão, como a Coreia do Norte, como... não é a Somália, eu esqueci os nomes agora, eu tenho anotado aqui, ó. Somália, Maldivas, Afeganistão, Iêmen, Mauritânia, Laos e tantos outros. Mas a China comunista, aonde a Bíblia não chega de jeito nenhum, você sabe como que os cristãos lá leem a Bíblia? E tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Meu Deus, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Eles leem a Bíblia desse jeito. Como a Bíblia não pode entrar naquele país, porque naquele lugar da China é comunista, de um jeito que nada entra que é cristão. Quando um cristão está andando na rua, e ele vê na rua uma pessoa pastando, e ele percebe pelo comportamento dela, que aquela pessoa é um cristão, ou uma cristã, ele vai até essa pessoa, abraça essa pessoa, e diz no ouvido dela um versículo da Sagrada Escritura. E aquela pessoa que é cristã, ela diz também um versículo bíblico no ouvido dele, para que ali, já que a Bíblia não pode entrar, o versículozinho que ele sabe, o versículozinho que ela sabe, possa alimentar um ao outro. E eles ficam desse jeito, trocando versículos quando eles veem na rua o comportamento de um bom cristão. A pergunta que eu quero te fazer é: quando as pessoas te veem na rua, elas veem um bom cristão? Quando as pessoas te veem na rua, elas veem de fato que você é um cristão, a ponto de, sem você falar nada, saber que você é seguidor de Cristo, saber que você é uma Bíblia viva? Meu Deus, a palavra tem que gerar fruto. Se a palavra não gera fruto concreto na nossa vida, desculpa, a nossa vida vai ser sempre uma completa infertilidade. Se não tem fruto, é infértil. Se não tem fruto, é infértil. E desculpe, eu não sei se você lê Bíblia, mas na Bíblia diz o seguinte: que quando Jesus chegou diante da figueira
e pensou: vou comer um figo daquela figueira, e naquela figueira não tinha frutos, você sabe o que Jesus fez? Vou dar mais um tempinho para ver se ela produz. Quando passou algum tempo, sabe o que aconteceu? Jesus voltou, ela não tinha produzido fruto. Então a Bíblia diz que Jesus falou: portanto, figueira, para sempre serás maldita, nunca mais produzirá frutos. Em nome de Jesus, se você é uma figueira sem frutos, hoje Jesus não vai dar uma sentença de morte dizendo que você não vai frutificar, porque Ele me mandou dizer com essa mensagem que a sua terra, a sua figueira vai voltar a produzir fruto 100 por 1, porque a sua vida foi escolhida por Ele para ser transformada e transformar a vida de outras pessoas. Grave uma coisa: a Bíblia serve para nos formar, para gerar fruto em nós, para que nós geremos nos outros. Quando você estiver andando na rua, quando a sua família passar por dificuldade, quando vocês passarem por provação, fica tranquilo, porque eles vão lembrar de ter visto um cristão dentro de casa. Esse cristão tem o teu nome. Qual é o teu nome? Escreve nos comentários. O meu é Marcos Natan Rodrigues de Seixas. Eu sou um filho de Deus que, como terra, um dia seca, um dia espinhosa, um dia pedregosa, resolveu se abrir à graça de Deus como terra fértil para produzir fruto hoje na sua vida, no seu coração. Hoje, com essa palavra, transformar o seu interior, porque eu tenho certeza que você será canal, como eu estou sendo agora. Em nome de Jesus, para terminar, eu profetizo, em nome de Jesus, primeiro sobre a cola de Deus que está aqui nesse lugar. Eu profetizo que se levantarão pregadores do Evangelho. Eu profetizo que se levantarão músicos, pessoas com dons de ministração, dançarinos, artistas, que servem ao grande artista. E eu profetizo sobre você que está em casa, que essa palavra vai produzir fruto na sua vida, fruto de santidade em primeiro lugar, como na nossa, mas frutos de ministério, frutos de testemunho autêntico para converter outras pessoas. Em nome de Jesus, meu filho, receba agora da parte de Deus, e nunca mais viva uma vida qualquer. Volta para o grupo de jovens, volta para o grupo de oração, volta para a sua paróquia. Covarde, foi embora porque falaram mal de você. Volta. João 15:20, o servo não é maior que o Senhor. Se te perseguiram, é porque perseguiram a Cristo também. Em nome de Jesus eu profetizo: você será um homem corajoso, corajosa. Virgem Santíssima, eu vos peço por todos esses que nos escutam. E para terminar, eu rezo a Senhora, que pode fazer muito melhor do que eu. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho, os frutos da palavra e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha antes o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colo de Deus!